Esse início aqui pode mandar que esse início depois eu vou colocar também. 1, 2, 3. Fala galera, beleza? Leonardo Lima falando aqui. Aqui é meu amigão Thiago Queiroz, e nós somos os brothers! É isso aí, Sai, mano, tamo junto, misturado o tempo todo. um cafezinho top. Pô, tá bom, já? Então, galera, Deus colocou aí em nossos corações de estar realizando esse projeto aí, nesse podcast, o podcast dos brothers. E hoje é um dia muito especial, né? Porque antecede justamente a eleição vai ser amanhã. E nós queremos justamente falar um pouco sobre isso, né? Para poder esclarecer algumas dúvidas. E com certeza tem pessoas que ainda não se decidiram, né, Thiago? Com certeza, sim. Não se decidiram. E eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, a sua mente ela vai ter uma nova ideia, você vai ter um novo raciocínio e com certeza você vai optar pelo melhor para você e por nossa nação. Com certeza. Beleza? Então, Thiago, você tem alguma coisa para falar assim? Meu amigo, De antemão? eu digo assim, amanhã, você fala com os caras aí que ligam aí pra gente, eu falo que chegou a hora da verdade. A hora da verdade, isso aí. A hora da verdade vai acontecer, entendeu? Então, Thiago, justamente chegou a hora da verdade e pelo que eu já estou assim, entendido mais ou menos, no primeiro turno você votou no Bolsonaro, não foi No isso? primeiro turno voltei no Bolsonaro. E assim, eu estou vendo que você está querendo, está analisando talvez não votar nesse segundo turno nele, e o porquê que você tá querendo não dar essa oportunidade a ele mais. Mas vai gerar um pouco de polêmica, principalmente com os bolsonaristas aí. Eu sei que vai ser difícil para muita galera aí acreditar que realmente eu votei no Bolsonaro no primeiro turno, né? Mas votei no Bolsonaro no primeiro turno. Cara, as pessoas, elas não podem fechar os olhos O que está acontecendo, né, cara? do que está acontecendo e analisar os dois lados. Analisar os dois lados. Aí o bolsonarista, o cara de direita, fala assim, não tem que analisar os dois lados, não tem lá, só tem o nosso lado. Cara, não é assim, cara. Não, isso aí é fato. Não tem como eu botar aqui uma venda aqui nos meus olhos aqui, não existe isso. Cara, Mas tem que ter uma visão ampla Então a visão ampla. para poder analisar direitinho todo o contexto. Alguns vacilos nos últimos momentos aí que antecede essas eleições, uns vacilos feios do Bolsonaro aí, né? Como é que você, eu sei que você vota no Bolsonaro amanhã dia 30, né? Sua cabeça Isso é sério, galera, 22. O que você me explica, né, desse vídeo aí que pintou o clima? Pô, um cara que é presidente de uma nação, ele representa o último ali estágio, né, de um cargo Da supremacia do país, né, da cara? supremacia de um país, você falou tudo, né, e dá um vacilo desse nesse dialeto, nessa conversa, né, de pintou um clima com meninas de 13, 14, 15, 16 anos. Né? Cara. E, cara, veja bem, ele deixou claro no vídeo que elas estavam ali fazendo vida, né? Ou seja, se constituindo. Só que, no entanto, aquelas meninas, elas não estavam fazendo isso, cara. Ali era um abrigo de refugiados. Você entendeu? Elas estavam participando de cursos, né, de maquiagem, Sim. de cabelo. Né? Depois que ele vai ver isso e outra, cara, fica até difícil para você me responder. Não, porque não. eu vou te falar porque Vai ser bem fácil de responder isso aí, Thiago, pode ter certeza. Sabe por quê? Ele foi, e a galera, eu sempre recomendo o seguinte, averigua as fontes. Vai no maior pesquisador que tem aí, vai no Google e bota lá. Já tem um vídeo do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, junto, e ele se retratando a respeito desse caso, ele pedindo desculpa. Então ele está reconhecendo que ele errou, cara. Isso daí traz uma... Isso aí já mostra que pelo menos Tá, beleza. esse é um sentimento Ponto novo. positivo, ponto positivo. Mas esses vacilos, essas falácias, não é de agora, é desde o começo do rapaz, sei lá. Para me te responder, Thiago, eu vou justamente tocar num ponto que eu acho que é negativo, que foi assim, que foi visto de forma mais negativa no governo do Bolsonaro, que é justamente a oratória dele, cara. A forma dele falar, a forma dele se expressar,
que talvez tenha tido magoado muita gente. Porque ele é um cara, assim, viril, é um cara bruto, tá entendendo? Só que ele é um cara justamente que ele não tá lá pra agradar todo mundo, velho. E nem vai, né, cara? Ninguém vai agradar todo mundo, ninguém vai conseguir agradar todo mundo. E esse jogo de agradar todo mundo é uma merda, velho. Se você tentar agradar todo mundo, você vai se tornar um capacho. Que é aquele tapete que é colocado na entrada de uma casa e todo mundo pisa. Tá entendendo? Então o cara tem que ter pulso firme. O que acontece? A palavra fala o quê? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então o cara, por mais que ele esteja no mais alto nível de um país ali, em questão de governabilidade, ele não deixa de ser um ser humano, pô. O que acontece? Ele está passando. Ele não deveria fazer julgamento nenhum antes de conhecer a história daquelas garotas e tal. Eu não vi esse vídeo, né? Eu não vi esse vídeo, não posso. Ele convida a galera aí a pesquisar. Eu não vi esse vídeo. Aí na internet que acha. Ele não deveria julgar isso sem conhecer a história daquelas garotas, mas ele é um ser humano. E justamente, com certeza, naquela localidade aonde ele passou, provavelmente o índice de prostituição ali é grande. O que acontece? Ele vendo essas garotas adornadas, com joias, maquiadas, infelizmente ele fez um mau julgamento. Fez um mau julgamento. Aonde não deveria ser feito. Concordo. Porém, tá sujeito ao ser humano a errar, a falhar, cara. Mas eu falo pra você, o nosso foco aqui nesse podcast é justamente falar não só dos julgamentos precipitados, mas falar de ações e de propostas futuras que cada um dos candidatos eles têm para a nossa nação. Então é o seguinte, como eu já vou desmistificar questão de banheiro unissex e aborto. Tá? Vou te falar por quê. É independente de lado esquerdo e lado direito. Presidente nenhum se elege hoje e amanhã está decretando lei de aborto. Não, com certeza não, mano. Não é banheiro assim. unissex. Mas se eu não orientar as pessoas, tem muita gente que está pegando a onda de muitos vídeos. A tendência, né? As pessoas têm aquela mania de seguir tendências. Seguir tendências. E não procura o conhecimento. Porque o próprio cérebro nosso é preguiçoso. Ela não vai ler, vai procurar estudar, entendeu? Pesquisar no Google, buscar livro, ler sobre política, checar as fontes. É o que eu estou querendo trazer aqui hoje, não é nem lado A, lado B, esquerda, direita, querendo trazer o seguinte, querendo trazer uma consciência plena para você, amanhã você decidir, cara, quem você vai votar, se é esquerda ou direita, independente. Nós temos que aprender a respeitar o voto, cara. E até mesmo porque que esquerda ou direita ganhando, no outro dia vai se tornar o presidente de todo o país, não tem pra onde correr. E no dia normal todo mundo vai mudar o que é não vai mudar, tá entendendo? Então o que acontece? Porém, a gente tem que analisar alguns fatores que correlacionam a princípios, né, cara? Então, os princípios é o que são mais importantes para que a gente possa ter uma plenitude, né, de uma vida mais tranquila e mais harmoniosa. Meu amigão, eu não estou aqui para agradar ninguém, entendeu? Já falo de cara. Não estou aqui para agradar ninguém. Esse podcast não é para falar, para agradar você. Não é para maciar o ego de ninguém. Aqui não tem essa. Se for para você falar de princípio, que é o que os bolsonaristas falam, a grande parte, e também defendem princípios, mas a própria palavra de Deus, ela fala que a árvore boa, ela dá frutos bons. Sim. Certo? O Bolsonaro ficou muito pouco tempo e enfrentou muitos problemas que impediu ele dele dar bons frutos. Tá? Na minha opinião, você pode concordar. Mas ele soube, mesmo diante da situação adversa, ele soube se manter firme e direcionar as coisas de forma correta. Nós não podemos ser hipócrita, que nem tem muita gente na internet falando besteira de que Lula nunca fez nada. Para. Não, para de bobeira. Não, a pessoa. Para de bobeira. Jamais eu vou chegar aqui e falar pra você, o Lula não fez nada. Você sabe que se você pegar o primeiro governo do Lula e o segundo,
e comparar com o de Bolsonaro, e mesmo levando em consideração a pandemia, o primeiro e o segundo foi melhor. E Lula também enfrentou crise da seca, entendeu? Das estiadas, onde a produção da safra caiu muito. Então, veja bem o que eu estou querendo dizer. Lula, o plano de carreira de Lula em execução foram mais de 15 universidades, penitenciárias, sim. muita gente. Inclusive, Bolsonaro teve que acabar um monte de obras que, assim, do meio para o fim, a corrupção entrou, a lavagem de dinheiro foi bruta. Mas assim, aí é o Bolsonaro seguinte, que concluiu, mas ele fez muita coisa. Assim, aí é o inclusive, seguinte, teve obras que o Lula fez até 85% de lá para cá, porém que também tinha obras que estavam mais de 10 anos paradas. Então, assim, tem aquele balanço, né, cara? Ele fez, mas também deixou a desejar. Bolsonaro fez, está deixando a desejar em algumas partes. Mas eu creio que esse entendimento nosso aqui vai abrir um pouco a mente da galera para poder decidir o melhor. E outra, cara, é respeitar as pessoas, cara. Respeitar as pessoas. Eu creio que tanto direita e esquerda, as pessoas têm que aprender a respeitar o espaço de cada um. Agora o povo está numa neurose braba, está numa idolatria generalizada, né? E que daqui a pouco nós vamos estar numa guerra civil, cara. Isso aí não pode descartar de acontecer não, Léo. A gente tem que aprender a respeitar, cara. Não, respeitar. Sem sombra de cara, dúvida. eu para ser sincero com você, eu nunca tive envolvido numa briga por causa de política. Nunca me envolvi numa discussão séria de bater boca. Nunca, cara. Você sabe por quê? E os temas que eu mais adoro conversar é política e religião. Mas é porque a gente tem que aprender a respeitar. Já que você falou da religião, Thiago, a luz da Bíblia, da palavra, e diante desse cenário, o que é que tu pode assim, analisar com tudo isso que está acontecendo? Rapaz, os dados que a gente tem com base na nossa caminhada com Deus, nós com mais de 15 anos, você tem Jesus, tem uns 15 anos de idade, 16 anos de idade. É um tempo bom. Um tempinho bom, 33 anos hoje. E a gente observa que ao longo dos anos, das gerações, a palavra de Deus ela sempre prevalece. Ela sempre anda. Sem sombra de dúvida. Isso aí não tem para onde. Ela sempre se cumpre e ela norteia todo mundo, toda a sociedade. Se você for no fórum hoje, tem uma Bíblia lá. Se você for na A ou B, tem uma Bíblia lá. Se você for ser testemunha de alguém, a primeira coisa que o juiz fala, coloca a sua mão sobre a Bíblia e faz o seu juramento para falar a verdade. Ou seja, ela tá no início, no meio e no fim. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Tá? Então, eu creio, para mim, na minha opinião, vai ser divergente de várias pessoas. Sim. Tá? O governo do homem jamais mudará o cenário do mundo. Não, isso aí sem sombra de dúvida. Nenhum não tem pra onde correr, não tem Lula, não tem Bolsonaro. As pessoas têm que entender isso. Primeiro ponto. Porque tem gente pintando uma fantasia de que Bolsonaro vai mudar. Não vai, assim, não vai. Que Bolsonaro vai fazer uma revolução. Não vai. Você me desculpa te frustrar aí a sua opinião, mas não vai. O que vai mudar de fato a minha e a sua vida é isso aqui, meu irmão. É a palavra de Deus. É Jesus. É Evangelho. Não é sistema religioso, não. É o Evangelho. É as boas novas. O Evangelho de Deus não é alienado a nenhuma placa de igreja, não é alienado a nenhum pastor. O Evangelho de Deus é o Evangelho de Cristo, meu irmão. Não está limitado dentro de 4 paredes. Não está limitado dentro de 4 paredes. Isso aí. Eu quero trazer aqui um alerta e um despertamento para os jovens. Principalmente para eles, né, Thiago? Que é a maioria em nossa população, né? Porque a Bíblia fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. É necessário uma transformação de mente nos pais. Isso aí, Thiago, você falou num ponto agora que é essencial, cara, porque a gente vê, como você falou anteriormente, o pessoal, as pessoas, principalmente os jovens, estão seguindo muito a questão de tendência. Tendência. Pô, tem uma onda indo pra ali, eu vou nessa onda.
mesmo sem saber os princípios, sem saber os valores, sem saber se aquela direção é a correta, sem saber que aquilo ali vai dar um lugar positivo. Exatamente. Eles simplesmente metem a cara e vai. Meu irmão, Então, essa renovação é o que vai fazer com que elas compreendam, absorvam o que está acontecendo, façam uma análise de tudo que está à volta Isso aí. e decida de forma coerente tudo que está acontecendo. De forma coerente. Galera, desculpa aí, a galera tá soltando. Infelizmente é ao vivo mesmo. Mas é isso aí que eu falo, cara. Amanhã, dia 30, você levar o seu voto a sério. A sério. Não seguir uma tendência, não achar que seu voto é meramente qualquer coisa, ou seja, o poder está em nossas mãos, né, cara? Exatamente isso. O melhor na nossa mente. Eu jamais Pô, estou galera, aqui. infelizmente é véspera de eleição, você sabe como é que é, né? Eu jamais estou aqui para defender lado A, lado B, esquerda, direita, não. O único lado que eu estou e eu procuro viver Mas esse aqui. essa regra aqui. Essa aqui é a regra de vida do crente. Não é a regra de vida da minha igreja, não é a regra de vida da denominação A, B, não. A regra de vida que você tem que ter é isso daqui. Isso aí. Jesus em nenhum momento ele pregou uma religião, ele pregou uma denominação, né? Inclusive João, não sei se você já viu esse versículo, não o Batista, né? João, ele chega para Jerusalém no grupo ali com os outros discípulos, fala assim, meio que brabo, ele fala assim, Senhor, eu estou vindo dali, eu vi um grupo ali falando o seu nome. Então estavam ali pregando o seu nome, mas não é dos nossos. Ele chegou bravo, querendo achar que, tipo assim, pô, o evangelho é nosso. O Senhor é só nosso. É exclusividade nossa aqui. Jesus falou o que para ele? João, tipo assim, acalma-se. Aqui, eles não são deste aprisco, mas são de outro. Se eles não são contra nós, eles são por nós, meu irmão. A gente tem que aprender, cara, a entender isso daí. Entender isso daí. Pra você ter uma ideia, deixa eu contar uma experiência aqui. Estava trabalhando com um jovem, numa obra, e eu, tipo assim, eu trabalho muito calado. Eu acho que o horário de trabalho é o horário de trabalho. Mantém sempre aquele silêncio para se concentrar também. Para se concentrar Melhor, também. né, cara? Aí passou-se dias, eu quase não falei nada, chegou no final, ele falou assim comigo mesmo, falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta, você é crente? Eu olhei assim, nem sei, cara, eu acho que eu sou. E ri assim para ele. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, não, porque em nenhum momento você falou de Deus para mim, você falou de Jesus para mim. Eu falei, deixa eu te fazer uma outra pergunta então, qual que é a sua religião? Aí ele falou para mim assim, não, eu sou macumbeiro. Eu sirvo aos Exus, eu sirvo as minhas entidades. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está feliz lá? Seu coração, você está sentindo plenitude naquilo que você faz? Ele estou. Eu amo aquilo, eu amo servir as minhas entidades, servir meus Exus. Eu falei, meu irmão, por isso que Deus não falou falar nada com você. Você está feliz onde você está? Fique lá. Por que você tem que frustrar aquela felicidade dele, né? Meu irmão. Ou colocar algo que impeça com que ele continue feliz, né? Vai chegar um momento que ele vai ver que aquilo é temporário, mas se ele está achando bom para a vida dele aquilo, eu vou tentar enfiar Deus de goela abaixo, né? Não é o meu papel. Quem convence isso não é você, não é o homem, né, cara? Não é o homem que vai convencer. Então política é meio que parecido. Não adianta eu querer convencer as pessoas aqui, com a minha palavra de persuasão, com o meu conhecimento, com o meu QI, na minha força, que eu não vou. Não vai. E é justamente sobre isso que foi um ponto negativo no mandato do Bolsonaro. Justamente isso, aquela imposição de uma... Também acho. Né, aquela imposição, quero isso, tem que ser assim. Essa Não. imposição religiosa, porque Bolsonaro foi um candidato que agradou muito o público evangélico, né? Essa imposição religiosa fortalece o outro lado, meu. Então. Fortalece, porque o lado de lá é politicamente correto. E o politicamente correto agrada as pessoas. Esse posicionamento dele talvez foi o que tem. Agrada as pessoas, que é o politicamente correto, ele fala bonito. Ele fala o que as pessoas querem ouvir, né? É justamente isso que, assim, que o Lula, eu vejo nele, que ele, por mais que ele
fez e tantas coisas que ele fez, eu não sei todas as coisas exatamente, não tenho todos os dados, mas ele sabe falar o que a pessoa quer ouvir. É carisma. Ele tem aquele carisma. Só que justamente aquele carisma é onde está o barril por trás daí, mano. Porque o cara vem com muito carisma só para te convencer. Aí, quem está nos ouvindo é que tem que analisar. Então, o que acontece? Checar as fontes. Isso. Às vezes a pessoa está com carisma, mas as intenções são totalmente diferentes. Às vezes a pessoa está bruta, rude como o Bolsonaro, mas as intenções também são boas. Então algo eu não vou descartar isso daí. Eu não vou descartar isso daí. A conversa está sendo bem equilibrada até o momento. Né? Só que olhando pelo outro lado também, veja bem, muitas pessoas, muitos candidatos se elegeram na onda do Bolsonaro. Você vê que o Bolsonaro é maioria hoje. Sim, sim. Né, dos parlamentares. Aí você pega e analisa. Nós tínhamos aqui no Brasil uma deputada eleita e pastora, defensora das causas do cristianismo, né, defensora da família, das coisas boas. No entanto, hoje ela se encontra em cárcere porque mandou matar o marido, que é a candidata a deputada federal, ela foi deputada federal em exercício, a Flor de Lis. Uma pessoa crente, cristã, ou pelo menos que se dizia, né? Sim, sim. Então nem tudo que parece é. Então, justamente, nem porque. Você pega por esse exemplo, ela estava com tudo favorável. Por que favorável? Com a boa causa, defendendo os bons valores. Mas as intenções por trás eram ruins. E o coração? Estava onde? É justamente sobre isso que eu falei agora. Muitas vezes a pessoa Exatamente. está demonstrando algo pacífico, mas o interior dela Não é isso. não é isso. Às vezes a pessoa está te demonstrando algo mais agressivo, mas dentro dela tem cuidado, tem amor. Isso Então é assim, verdade. você ainda que não decidiu, não sei se você é Bolsonaro, não sei se você é Lula, mas analisa todos esses fatores para que você possa distinguir dentre tanta informação, tanta fake news, tanta coisa que aconteceu. Cara, foi um bombardeio essa internet, velho. Cara, e graças a Deus que é amanhã esse negócio. Acaba esse negócio. Quer mais café aqui, rapaz? Pode tomar. Você que fez não, né? Foi eu que fiz. Porque esse café de feito por homem é outro naipe, né, velho? Aí o que acontece? Tem que ser analisado, velho. Porque amanhã, de segunda-feira em diante, embora quem ganhar, assim, caso o Lula ganhar, ele não vai tomar posse de imediato, só vai tomar posse só em janeiro, né? Ainda vai continuar sendo o Bolsonaro ainda o presidente. Vai. Mas que você possa analisar tudo de forma coerente, de forma com sabedoria, para você depois talvez não ter aquele sentimento, poxa, eu votei em fulano, e olha Decepção. e olha só como é que está a situação, você vai se sentir um pouco culpada. Então analisa direitinho, porque às vezes tem muito lobo em pele de cordeiro. E tem cordeiro e pele de lobo também. Às vezes o cara é manso, mas a forma dele falar é bruta. É como o caso do Bolsonaro. Exatamente. O cara tem boas intenções, porém, no tocante, falar igual como ele fala, no tocante, a fala, o diálogo dele é um pouco bruto, então as pessoas interpretam mal nesse sentido da fala, mas eu creio que... Cara, e outra coisa, para mudar um pouco dessa linha de raciocínio, outra coisa é da imposição religiosa, cara. Tá demais. Tem acompanhado os vídeos aí, internet, tem muito vídeo viralizado. Igreja se tornando assim, palanques políticos, né, cara? Você falou tudo, bicho. Eu sou da igreja de muitos anos, você entendeu? Exerci de porteiro, obreiro, diácono, cheguei até o presbitério. Né? Músico também. Músico também, né? E fiz teologia até o terceiro período, não cheguei a concluir. Mas, tipo assim, sou um cara que sempre corre atrás, estuda. Tem uma bagagem bacana, tem uma né, bagagem assim, dentro do cristianismo,
e dentro da igreja, do sistema religioso. O conhecimento do sistema. O conhecimento do sistema. E o sistema hoje é um negócio que tá punk. Se você pegar e analisar um outro dado Na alarmante... verdade está corrompido, né, velho? Está corrompido. Se você pegar um outro dado alarmante, hoje o Brasil chega a quase 16 milhões. Com prova. E cortar, né? Hoje o Brasil chega a quase 16 milhões de desigrejados. Pessoas que faziam parte de uma determinada religião, de uma determinada igreja, hoje já estão afastadas. Não estão mais em nenhuma igreja. E quem sou eu para julgá-las? Jamais, não cabe a nós. Né? A palavra fala, o apóstolo Paulo tem uma parte que o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas que eu acho muito interessante, justamente essa questão de julgamento. Se cada um, fala assim, se cada um de nós julgasse a nós mesmos, não haveria julgamento. Não haveria julgamento. Não haveria. Não Então haveria. você estaria preocupado só com você preocupado só com você, fulano preocupado só com ele. Exatamente. Então ia ser bem mais harmonioso a sociedade. Então, assim, Mas são pode se 16 milhões de pessoas fora da igreja e esse número está crescendo. Não, só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. É um dado alarmante porque isso tem mostrado que a religião, ela te desliga de Deus. O que era para ser ao contrário, era para te aproximar. Ela te de desconecta. Não só de Deus, como das pessoas. Porque quando eu chego a um determinado nível dentro do sistema religioso, eu acho que eu estou num nível de santidade acima de muitas pessoas. Às vezes simplesmente porque está cumprindo regras impostas por homens, coisas que foram criadas, doutrinas criadas ali por homens. Eu estou seguindo a doutrina, sou santo, sou isso, sou salvo e tal. Mateus 15, que aquele dia nós estávamos falando, fala Nossa, sobre isso. muito forte aquilo lá, cara. Entendeu? Muito forte aquilo ali. Né? Esse povo me serve só com a boca, só com os lábios, mas o coração Está longe de mim. está longe. Isso é uma realidade. Entendeu? São muitas denominações que têm a sua imposição humana. O homem coloca as regras dele. Então você está dentro ali, para você cultuar Jesus ali naquele culto. Você tem que cumprir as regras do homem. A dinâmica ali, né? E muitas das vezes eu tenho experiências de perseguições. São coisas assim que às vezes muitas pessoas... Nesse período ele já passou por todas as experiências que... Tem pessoas que vai se identificar, porque já passou por isso, né? Tem pessoas que vão falar, não, esse cara está sendo sensacionalista demais. Mas não, isso é uma realidade. Entendeu? Se você é uma pessoa que não se enquadra, você está lá, mas você não se enquadra tanto, né? É como se você vai sendo excluído aos poucos. Então, Thiago, já que nós estamos falando em relação à luz da Bíblia, falando em relação à palavra, diante desse cenário político, em relação à palavra, o que você acha que está mais propício a acontecer amanhã? Propício, mas assim, naquilo que a gente vê, e sempre eu falo em tudo que vê, é que o Bolsonaro ganha por maioria, por causa dos evangélicos, né? Os evangélicos são mais de 50% da população brasileira. É certo que também não é todo evangélico que fecha com o Bolsonaro. Não, nós temos vários evangélicos que fecham com a oposição, que fecham com o Lula. Né? Eu digo o seguinte, feche com o evangelho. Deixa que o evangelho te direcione. Feche com Jesus, deixa que Jesus te direcione. Isso aí, cara. Não vai em modismo, não vai em movimento. Não vai em tendências. Não vai em tendências. Quer dizer, tá todo mundo indo para o abismo, você vai também? De jeito nenhum. Analisa quando você está indo, rapaz. Porque no caminho, quando você está no caminho, o que mais você vai encontrar é o quê? São sinais. Vai ter atalhos, vai ter buracos, vai ter pedras, vai ter espinhos, vai ter coisas para te desviar do caminho. Então vai grandes possibilidades de você não concluir não chegar no seu destino, né? Exatamente. Sabe por que hoje a grande massa evangélica agora vou entrar num tema polêmico, se tem-se muitas profecias a favor de Bolsonaro. Tem esse lado polêmico da coisa. As profecias enfatizando o suposto presidente, vencedor. O suposto vencedor à presidência, né?
Mas aí eu te faço uma pergunta, e quero sua sinceridade. E se ele não ganhar? Aonde fica essas profecias? Aonde que elas se encaixam? Então Deus não falou? O que que houve? Porque Deus ele não volta atrás na sua palavra. Se você pegar aqui a palavra de Deus, Deus não quebra promessas. Quem falha no percurso é eu e você, mas então, Deus aí não. agora a gente vai entender que essas profecias meramente foram coisas humanas. Sabe o que foram? Emoção. Por quê? Por seguir tendências, por seguir movimentos. Achar que, não analisar, achar que, pô, se tá todo mundo indo por aqui, eu vou por aqui também, não é bem assim. Você entendeu? A minha maior preocupação hoje, como um influenciador, como alguém que está aqui transmitindo um vídeo desse, levando um conteúdo desse, é justamente que as pessoas entendam o que está sendo debatido aqui, o que está sendo conversado aqui. Que não é simplesmente apoiar o Lula ou o Bolsonaro, mas fazer uma análise de um todo para poder balancear tudo que aconteceu e que vem acontecendo e tomar a medida mais cabível, né, cara, nesse momento. Com base naquilo que você tem pedido a Deus, com base nos seus princípios, com base nos seus princípios também, sem deixar ser levado por influências. Sem deixar ser levado por essa onda que está aí. E você vê que quando o Bolsonaro ganhou da vez passada, da mesma forma dessa vez agora, vários parlamentares, pessoas que vieram pela primeira vez como candidato, pegou na modinha também e se elegeram. Assim que se elegeram, o que fizeram? Saíram fora. Saíram fora, filho. Eles fizeram aliança. Só foi para pegar a tendência. Com ele que está agora na bola da vez, é ele que está na... Eu vou seguir ele, com certeza eu vou me eleger também, depois vou chegar lá e eu saio fora. Quer ver um exemplo? Alexandre Frota, que para mim é uma grande decepção a sociedade botar um cara daquele como referência para representar elas dentro do parlamento. E no caso, dessa vez agora, ele se elegeu? Mas dessa vez eu estou sem conhecimento do te falar. Não sei. Eu acho que não, cara. Não sei, mas estou falando da primeira vez. Da primeira vez. Você pega, eu estou te dando um exemplo de ondinha, de te deixar ser tendência, né? De aproveitar para onde as pessoas estão indo, né? Aproveitar aquela onda. Entendeu? Então, quer dizer, e várias pessoas que fizeram isso na época, hoje já não estão com ele mais. Se desvincularam, aproveitaram só o momento para se promoverem, né? E depois saíram fora. Quer ver outra coisa interessante? Aí estão postando vídeo pra caramba de macumba, de ritual. Não, você sempre existiu, filho. Você está se espantando agora com isso aí. Na verdade, todas as coisas que a gente vê hoje sempre existiram. Sempre existiu. Tem gente falando, nossa, meu Deus! Talvez hoje algumas coisas estejam mais explícitas. A pessoa está se aterrorizando à toa, porque a grande verdade é que a política sempre esteve envolvida na magia negra, no ocultismo, na macumbaria. E aqui não é só esquerda não, direita e esquerda, não tem essa não. Eu vou falar pra você lá na Bahia. Tem até pastor fazendo pacto. Mônica, pastor fazendo pacto. Cara, eu falo pra você lá na Bahia, velho, é forte esse negócio, Thiago. É forte, cara, época de eleição, meu irmão, é brabo, cara. É brabo. Porém, são coisas que não adianta se escandalizar. Não é de agora. Não é de agora. Não é de agora. Mas coisas que sempre existiram. Pelo amor de Deus. Talvez algumas coisas estão sendo mais... Tem um monte de crente Nutella aí. Chama de crente Nutella, os crentes dessa geração. Que não tem base, não tem base nenhuma. Não tem estrutura mesmo pra... Não busca conhecimento, não aguenta uma provinha e já quer desviar. Você entendeu? Uma dorzinha de dentro já quer excomungar Deus, né? Já quer excomungar Deus, né? Já quer voltar para o mundo da onde ele veio, você entendeu? O cara, tu vai fazer uma obra, mas com cara, isso aí, cara. Rapaz, a gente tem que entender que quando você tem a sua fé firmada no Senhor, cara, não é isso aí que vai te derrubar não, velho. Não é isso aí que vai influenciar nada na tua vida não, porque se tua base for Deus, pô, vai ficar dando pra macumba, pra isso, pra aquilo, fala sério. Mas aí eu te falo, por que o cara se aterroriza? Porque ele não vive como condiz.
aí sim ele tem que ter medo, porque se ele está dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não está de fato vivendo aquilo ali, Eu não tô tem falando, brechas. pior que eu não estou falando de religiosidade não estou falando de estar de calça o tempo todo, de estar de tapado o tempo todo, não estou falando nada disso, eu estou falando De intimidade, de intimidade, estou falando de ser um cristão dentro da sociedade, de ser uma influência positiva, de ser alguém que diz não à corrupção, de ser alguém que busca se fugir da aparência do mal, entendeu? Porque a gente tem muito preconceito de querer achar que é só cristão, um cara que você vê o cara todo vestidinho, com terno, com gravata, com Bíblia debaixo do braço, isso aí nem não sempre quer dizer nada. não quer dizer nada. Então, é aquela pessoa, como a gente estava falando aqui sobre Mateus 15, que adoram a Deus só com os lábios, só da boca para fora, mas o coração dele não está realmente firmado no Senhor. Então, essas pessoas realmente elas estão com brechas abertas, né? Que nessas brechas possa ser que entre algo que não é da parte do Senhor, ou seja também da parte do Senhor, porque ele é o todo. É lógico. Então, o que acontece? Ele pode todas as coisas, cara. Então, quando a gente se trata de Deus, a gente está falando do cara que antecede a Todas criação, as coisas, né, cara? todas as coisas. É um cara que antes do mundo já existia. Então, se antes do mundo ele já existia, então todas as coisas foram criadas por ele. Exatamente. Então não tem pra onde, se tu for embaixo do mar ele está, se tu for no céu ele está, se tu for em qualquer canto ele está. Então não tem pra onde fugir. Só que as pessoas, por não estarem firmadas nele, aí fica com medo mesmo, velho. Qualquer coisinha, fica com medo. Mas eu creio, Thiago, que amanhã, de amanhã em diante, um novo ciclo se inicia, cara. Com certeza, cara. E eu creio Com que, certeza. assim, as promessas, as profecias têm que se cumprir, não tem pra onde correr. Eu acho, por mais que eu queira que Bolsonaro ele tenha mais uma oportunidade e que ele venha exercer mais um mandato, se a gente for ver de fato à luz da palavra, a tendência das coisas não é melhorar, velho. É difícil, cara. Tá entendendo? Não é melhorar. Então. Por isso que eu oriento assim, não se apega a homens. Isso aí. Não se apegue à tendência. Se apegue ao evangelho genuíno, puro, sem mácula. O reino. No reino. Você sabe que lá no livro de Tiago fala assim que a única verdadeira religião sem mácula é fazer a caridade. E aí? É essa que é a verdadeira. Religião. E aí? Essa religião ela tem placa? Essa religião é você guarnecer lá os órfãos, viúvas, estrangeiros. Essa sim é a verdadeira religião. Esse é luz, mano. É você fazer a diferença. Fazer a diferença. Não só com essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, mas de fato ser luz e fazer diferença, seja lá onde for que você esteja. Isso que é importante. Então, Thiago, se o teu parecer em relação a amanhã, tu está decidido de fato, ou tu ainda está, mesmo que tu tenha assim, meio, quer se abster um pouco das ideias? Você está querendo complicar mesmo. Eu quero saber quem você vai votar amanhã, meu irmão. Eu vou falar a verdade para você. Eu vou deixar meu voto em secreto. Não, Thiago, não tenho certeza, pelo teu jeito tu vai votar em Lula, velho. Não dá para você prever isso. Mas vamos agora ser assim, equilibrado. Pô, se o PT já teve tanta oportunidade, por que não dá pelo menos mais uma oportunidade? Quem sabe, né? Tem essa possibilidade de eu chegar lá na hora e no primeiro turno eu votei no Bolsonaro. Talvez Amanhã não se sabe. Se eu votar no Bolsonaro ou se eu votar no Lula, no próximo podcast eu vou abrir o jogo. Vai pro jogo já? Vou abrir o jogo. Falar a verdade mesmo. E bom a Bíblia. Vai falar em quem votou mesmo de fato? Juramento, hein? Hoje você vai confirmar. Hoje não. Ó. Até mesmo porque, galera, hoje é só pra gente fazer uma análise de forma geral para que as pessoas possam, né, filtrar de fato todas as coisas que estão acontecendo e decidir o melhor
assim, de forma coerente, de forma, né, com sabedoria, Isso. de forma com o que está acontecendo, de forma com a sua realidade. Lógico. Porque assim, as pessoas, como o Thiago acabou de falar, elas querem muito simplesmente só seguir ondas, tendências, pessoas que estão indo pelo mesmo caminho, elas simplesmente querem seguir mesmo sem saber de fato aonde aquele caminho vai chegar. Então, nosso principal objetivo aqui nesse podcast é fazer as pessoas refletirem, analisar e poder decidir de forma coerente. Principalmente para os 4 milhões de pessoas que não votaram. Que vai fazer uma grande diferença nesse vai fazer segundo uma turno. diferença. Vai fazer uma grande diferença. Quem aí desses 4 milhões ainda estava indeciso, agora é a hora de escolher o seu lado. Então é isso aí, galera. O Thiago está indeciso. Eu estou confirmando para vocês aqui que o meu voto é Bolsonaro, né? Mas eu espero que ele, no próximo podcast aqui, ele fale que votou 22. Vamos ver. Até o próximo podcast. Bora ver. Então vamos encerrar por aqui, Thiago? Por aqui, galera. Ó, valeu então aí, pessoal. Ó, inscreve no canal, ativa o sininho. Se quiser deixar um comentário aqui, deixa aquele comentário bacana do que você achou do podcast. Esse é o nosso primeiro podcast, né? Toda semana a gente vai estar fazendo vídeos novos. Deixa um like também, porque você deixando esse like, o YouTube ele vai entender que aquele conteúdo foi importante e vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então se você puder dar essa força aí, nós agradecemos e até a próxima semana. Valeu? Tamo junto. Tamo junto, Thiago. Valeu, meu Valeu, brother. mano. Tamo junto. Show.